Os critérios para definir o que é pobreza quase sempre são critérios monetários, que definem a renda por meio da monetarização. Nunca se leva em conta uma distinção entre pobreza e miséria. E a pobreza, na renda dos pobres, está aí incluída uma rede de solidariedade que se estabelece entre as pessoas pobres para sobreviver. Esse aspecto é importante, e aí dentro dessa rede de solidariedade tem a inserção das crianças e adolescentes em atividades laborais que constituem algumas manifestações culturais, os ceramistas, os artesãos de uma maneira geral, santeiros, as comunidades tradicionais de terreiro, em que as crianças precisam se inserir muito cedo no trabalho ali de zelar o santo, de fazer as comidas, quer dizer, faz parte da transmissão de uma identidade. Então, a erradicação do trabalho infantil vai ter que fazer essa distinção em algum momento, levar em conta. Distinguir a pobreza da miséria implica em saber que a pobreza, muitas vezes, que essa pobreza que vive no interior, que se vive no interior, no campo, por exemplo, se distingue da miséria que se vive nas grandes cidades, e a miséria se constitui pelo deslocamento do campo para a cidade, das cidades do interior para as grandes metrópoles, onde essas pessoas vão habitar esses espaços de extrema miséria, e aí sim as crianças ficam submetidas a redes de exploração do trabalho infantil, sobretudo da exploração sexual, no caso das meninas, e os meninos do tráfico de drogas ilegais, que são aliciados pelo tráfico de drogas ilegais, né? Me lembra muito, eu já lembrei isso aqui num outro momento, mas vou lembrar mais uma vez, a música é uma canção do Lenine que chama Relampiano, que ele descreve a saga de um garoto chamado Neném, que vive nesses bolsões de miséria na grande cidade, que vende nas ruas, vende drops, vende bala nos sinais de trânsito. E aí tem um momento da letra da canção que ele fala que a mãe desse garoto está passando a roupa do pai de agora, de um novo caçula, de um novo filho que ainda vai chegar. É mais uma boca dentro do barraco, mais 1 quilo de farinha do mesmo saco, para alimentar um novo João Ninguém. E aí falar desse João Ninguém é falar de uma mentalidade de uma sociedade que da mesma maneira que não reconhece a existência de uma infância gay, né, não reconhece que os gays e as lésbicas têm uma infância, também não reconhece a infância pobre e a adolescência pobre. Então, ver uma criança pobre, negra, vendendo no trânsito não choca as pessoas, elas naturalizam, porque não se trata de criança. Então, se não se trata de criança, tem mais que trabalhar mesmo. Da mesma maneira que na CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes, nós ouvimos predadores sexuais de garotas dizerem para nós, para mim e para a Érica Cocai, quando a gente fala, olha, mas você tem uma filha da idade dessa menina que você está abusando sexualmente. Você não gostaria que fizessem isso com sua filha? E ele diz, não, alto lá, mas minha filha não é igual a ela. Quer dizer, a filha dele tem infância e tem adolescência. Aquela menina negra e pobre pode ser explorada sexualmente porque é pobre. Então, portanto, ela tem que ser submetida a essas redes. Essa concepção está muito dentro da concepção de gente aqui nesse Congresso Nacional, nessa Câmara dos Deputados, que defende a redução da maioridade penal. E defende nessa perspectiva. Quer dizer, a redução da maioridade penal existe para os outros, não para o filho dele. Porque se o filho dele for pego fumando um baseado ou comprando uma quantidade grande de baseado, ele vai mobilizar todo o acesso à justiça que a classe social dele permite para que o filho dele seja distinto do traficante ou do vapor barato da favela, que muitas vezes nem traficante é. Então, a questão é como enfrentar essa mentalidade que está impregnada nas representações da infância e da adolescência, que são difundidos pelos meios de comunicação, sobretudo pelos programas vespertinos aí de televisão que fazem a cobertura da violência urbana, que tratam a pobreza negra e das periferias, ou a infância negra e das periferias e a adolescência como não infância, como não adolescência. Portanto, tem que ser submetido mesmo a trabalho, é melhor que eles estejam trabalhando, porque se não estiverem trabalhando, vão estar traficando, vão estar roubando, que é essa a mentalidade. E aí eu lhe pergunto como é que a gente, se esse trabalho, se o CONANDA está atento a essas distinções e a essa separação fina que tem que ser feita no enfrentamento da erradicação do trabalho infantil. Eu sinto lhe dizer, Maria Isabel, que eu não tenho muitas esperanças em relação ao PNE no Senado, porque, aliás, eu não tenho muitas esperanças em relação a esse Senado. Eu sou uma pessoa muito franca e não tenho muitas papas na língua, pago muito preço por isso, mas não tenho muitas esperanças, porque esse Senado acabou de alterar o PNE, alterou a meta 4 do PNE, alterou a meta que
assegura o financiamento da educação, né, os percentuais de financiamento da educação. Então, não tenho muitas esperanças que esse Senado, no PNE, vá levar em conta, por exemplo, o destino das crianças e adolescentes pobres no que diz respeito à exploração do trabalho. Essas são as minhas considerações e gostaria que você dialogasse.